Eu quero conversar um pouquinho com você sobre essa história doida que você acredita. A história de que uma mulher que não era nem casada há muitos anos atrás, de repente recebe a visita de um anjo e esse anjo diz para ela que ela vai engravidar sem ter relações sexuais, sem ser por um processo natural de gravidez. E nós sabemos que naquela época não existia inseminação artificial e outros processos que existem hoje. Mas que história doida é essa de que ela engravidaria, que um anjo disse isso para ela? E mais, que o anjo apareceu para o futuro marido dela e disse para ele que ele cuidaria de um filho que não era dele, mas era filho do próprio Deus. E que eles saíram da terra deles, andaram tanto tempo para chegar num lugar, não encontrar onde ficar, ter que ficar numa estrebaria e dar luz colocando o bebê numa manjedoura. Como se já não bastasse uma história tão doida assim, tão louca. Ainda tem o fato de que anjos apareceram para pastores no campo. Pastores que eram pessoas que tinham um trabalho simples, pessoas humildes, pessoas que tinham um trabalho quase que marginalizado naquela época, porque você não precisava de muito estudo, não precisava de muito conhecimento para ser um pastor de ovelhas. E os anjos aparecem para essas pessoas mais simples e dizem para eles que o Salvador havia nascido. A história de que magos do Oriente, sábios, vieram do Oriente, caminharam por anos até achar um bebê e adoraram esse bebê como um futuro rei. E mais, uma estrela parada no céu indicando o caminho. Você acredita mesmo nisso? Você tem fé que isso realmente aconteceu? É nisso que você acredita? É sobre fé que eu quero conversar com você. A Bíblia nos dá muitos exemplos de fé. E em Hebreus 11 nós vemos a história de homens que tinham muita, mas muita fé mesmo. E a Bíblia conta relatos de o que essa fé deles fez, o que eles fizeram com essa fé que eles tinham. Qual foi o fruto da fé que eles tinham? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 17 e conhecer um pouco mais da história de homens que tinham muita fé e saber aonde a fé deles estava firmada. Antes eu vou lubrificar a garganta aqui. É isso aí, acompanha comigo Hebreus capítulo 11 a partir do versículo 17. A palavra de Deus diz assim: Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, Isaque é o filho de quem depende a sua descendência, concluiu que, se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida e, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Pela fé, Isaque prometeu bênçãos para o futuro de seus filhos Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e se curvou para adorar, apoiado em seu cajado. Pela fé, José, no fim da sua vida, declarou com toda a confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordens para que cuidassem dos seus ossos. Pela fé, os pais de Moisés o esconderam por 3 meses, tão logo ele nasceu, pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer o decreto do rei. Parece que esse versículo diz assim: olha, se você for lindo e tiver fé, você pode desobedecer a lei. Mas não é isso que esse versículo diz. E continuando, versículo 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou-se a ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Pela fé, saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, ordenou que
que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse com sangue os batentes das portas, para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos. Pela fé, o povo de Israel atravessou o mar, como se estivesse em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, morreram todos afogados. Pela fé, o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias e suas muralhas caíram. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes da sua cidade que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões. Quanto mais preciso dizer? Levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os outros profetas tiveram pela fé. Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas. Fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos, e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor futura. Alguns foram alvos de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram a aprovação por causa da sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido. Que interessante! O capítulo inteiro fala de pessoas que viveram pela fé, enxergando algo que eles não podiam ver, tendo a certeza de algo que eles ainda receberiam. E no versículo 39, diz que eles não receberam tudo o que lhes havia sido prometido. Nós lemos aqui no capítulo 11 que eles morreram na fé, porque até o último dia deles, eles viveram com fé. Nós lemos aqui que eles foram aprovados pela fé deles, eles agradaram a Deus pela fé deles. Nós vimos aqui no capítulo 11 que o mundo não era digno deles. Nós vimos aqui que eles receberam essa aprovação de Deus porque eles sabiam que eles viviam como peregrinos aqui nesse mundo, que a vida deles não era aqui. Por isso alguns deles não tiveram medo de morrer, de serem açoitados, de viver de maneira humilde, serem flagelados, acusados por causa do nome de Deus. Porque a esperança deles, a fé deles, não estava aqui. Mas eles não receberam tudo que lhes fora prometido. Nenhum deles. É o que diz no versículo 39. Interessante. E aí no versículo 40 diz assim: pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que, sem nós, eles não chegassem à perfeição. Eles não receberam, ou pelo menos não viram, tudo aquilo que lhes fora prometido. Eles não receberam tudo aquilo que lhes fora prometido. Eles simplesmente viveram pela fé, acreditando no que Deus havia prometido a eles. Nós lemos aqui sobre Abraão, Isaac, Jacó, José. Nós lemos aqui sobre a família de Moisés, o próprio Moisés. Nós lemos sobre o povo de Israel, sobre Josué, a prostituta Raabe, Gideão, Jefté, Davi, Sansão. Quantos homens que viveram pela fé. Moisés pede para que o povo passe sangue no batente das portas, acreditando que um anjo da morte passaria, mas que eles não morreriam por causa daquele sangue aspergido no batente das portas. José foi maltratado, sofreu, mas teve fé de que a promessa de Deus se cumpriria. E José realmente virou o príncipe do Egito. Mas a Bíblia diz que ele não recebeu
tudo aquilo que lhe havia sido prometido. Sabe o que havia sido prometido para todos esses homens? Como Abraão, que sacrificou o seu único filho, ou foi sacrificar o seu único filho, aquele de quem dependeria a sua descendência. Sabe o que todos esses homens têm em comum? Eles acreditavam na salvação que viria de Deus. Eles acreditavam no Salvador que Deus iria enviar para a humanidade. Todos esses homens e mulheres, como o nome de Raabe que aparecem aqui, eles acreditavam que Deus mandaria salvação para a vida deles. Eles acreditavam que um dia chegaria a salvação para o povo de Israel e que eles receberiam essa salvação. Era o que eles ansiavam, era o que eles acreditavam, era por isso que eles viviam. E viviam de tal maneira de que eles sabiam que a próxima vida, a vida da ressurreição, seria muito melhor do que essa. Por isso não havia motivos para eles se preocuparem com essa vida. E sim, o único motivo para eles viverem era a fé de que um dia eles teriam uma outra vida diferente. A fé que eles tinham era a fé num Salvador. Era a fé no Salvador. Eles ainda não conheciam. Eles ainda não sabiam quem era. Isaías profetiza que viria o Salvador de Deus e que seu nome seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse era o Salvador que eles esperavam, mas eles não viram. Por isso que no versículo 40 diz que em nós se cumpre a promessa que foi feita para eles, para que eles chegassem à perfeição. Porque nós somos a Igreja de Jesus Cristo. Porque nós vimos o Salvador, nós acreditamos no Salvador, nós temos fé no Salvador. Fé na história que uma mulher virgem deu à luz a um bebê numa estrebaria e que magos do Oriente vieram para adorá-lo e que pastores saíram no meio da madrugada para encontrar esse bebê. E esse bebê simples que um dia foi carregado pela sua mãe, hoje carrega a sua mãe e carrega a todos nós nos seus braços. Um dia esse bebê que nasceu ali naquela estrebaria, ele morreu por nós. Morreu em nosso lugar, mas ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou 3 dias depois e hoje está vivo, sentado à direita de Deus Pai, só esperando o comando de Deus para dizer que chegou o momento de nos buscar. Chegou o momento de nos resgatar dessa terra, resgatar aqueles que têm fé nele. Chegou o momento de tirar dessa terra aqueles que não foram feitos para essa terra. Chegou o momento de tirar dessa terra aqueles as quais o mundo não é digno de ter aqui. Só esperando o momento em que o pai diz para ele: filho, é agora, vá buscar aqueles que são seus. Sim, hoje, dia 23 de dezembro, nós estamos nos preparando, estamos prestes a comemorar o Natal, a comemorar o nascimento do nosso Salvador. Salvador esse no qual Abraão, Isaac, Jacó, José, a família de Moisés, o próprio Moisés, o povo de Israel, Raabe, Josué, Sansão, Gideão e todos esses homens citados aqui, Davi, Samuel e os outros profetas. Todos esses homens, Noé, Abel, que nós citamos nas primeiras lives, todos esses homens tinham fé na salvação que viria de Deus. E nós vimos essa salvação se cumprir. Nós sabemos que um menino nos nasceu e um filho nos foi dado. E o nome dele é Maravilhoso Conselheiro, é Deus Forte, é Pai da Eternidade, é o Príncipe da Paz, Autor da fé, Autor da vida. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é o Deus que vive dentro de nós. É nisso que nós acreditamos, é por esse Jesus, por esse Deus que nós vivemos. E esse texto de Hebreus 11 traz verbos que são diretamente ligados à fé desses homens. Para Abraão, ele diz que Abraão ofereceu um sacrifício pela fé dele. Para Isaac, ele diz que Isaac prometeu bênçãos aos filhos dele pela fé que ele tinha. Para Jacó, ele diz que Jacó declarou com toda... Para José, ele diz que José declarou com toda a confiança, baseado na fé que ele tinha, que iria se cumprir a promessa de Deus. Para Moisés, ele
ele coloca que Moisés recusou os prazeres desse mundo para viver uma vida humilde, mas tendo fé no Salvador. Ele diz que Moisés prosseguiu sem vacilar, como se enxergasse o que é invisível. Você consegue enxergar o que é invisível? A sua fé te permite enxergar esse Jesus, enxergar esse Salvador, enxergar essa vida que virá depois dessa, a ressurreição da vida vindoura? Você consegue enxergar tudo isso? Pela fé, o povo de Deus atravessou o mar, sem medo de que a água voltaria e o matasse, porque o povo acreditava na salvação que vem de Deus. Pela fé, a prostituta Raabe acolheu em paz os espiões, porque ela acreditou na palavra de Deus, acreditou na salvação que viria de Deus. Pela fé, todos esses homens receberam promessas de Deus e viveram baseados nessa promessa. Mas a esperança deles não estava nessa vida, estava na ressurreição futura. Por isso eles viveram como peregrinos aqui. E mesmo sabendo que eles não conseguiram ver o cumprimento daquilo que eles acreditavam, eu quero viver por essa fé. Eu quero viver na fé do nosso Senhor Jesus Cristo, tendo fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero viver na fé de que o meu Senhor vai descer entre as nuvens para me buscar. Eu quero viver na fé de que eu vou descer com a cidade santa, a Nova Jerusalém, com toda a igreja de Jesus Cristo. Eu quero viver nessa fé, eu quero viver acreditando isso, mesmo que os meus olhos não vejam. Eu quero te convidar a viver essa fé, a transformar essa fé num verbo, numa ação, transformar o substantivo numa ação, crendo, agindo, confiando, declarando, atravessando, avançando sem vacilar, confiando, recebendo, tratando, cuidando, tudo isso pela fé. Não a fé no que você vê, porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. É a certeza das coisas que esperam. Como você tem empregado ou demonstrado a sua fé em Jesus Cristo? Será que você está disposto a realmente transformar a sua fé num verbo de ação para que o mundo saiba que você tem fé em Cristo? Ou só uma vez por ano, no Natal, você vai montar uma estrebaria, montar um presépio e dizer que você acredita naquele nascimento? É um dia, conta 364. Eu quero viver na fé que nesse dia eu comemoro a vinda do meu Salvador, da salvação que veio de Deus para a minha vida. E eu não vou me calar, eu vou transformar essa fé numa ação para usá-la durante todos os outros 364 dias do ano, para que o mundo saiba aonde está firmada a minha fé e para que um dia Deus possa se orgulhar de ser chamado de o meu Deus, para que um dia eu agrade a Deus, eu seja aprovado por Deus pela minha fé, para que um dia Deus diga que o mundo não era digno de me ter aqui pela minha fé. Será que você pode dizer amém para isso, meu irmão? Será que você pode dizer que esse é o desejo do seu coração? Será que eu posso ver o seu amém aqui no chat? Eu posso ver a sua mãozinha levantada aqui no chat dizendo que sim, você também quer viver por essa fé, você também quer fazer parte desse hall da fama da fé, desse hall dos heróis da fé? Será que hoje, se Hebreus fosse reescrito, o seu nome estaria aqui? Eu quero viver de maneira de que o mundo não seja digno. Eu quero viver aprovado. Eu quero viver agradando a Deus. Eu realmente quero viver nesse mundo com perfeição. Não a minha perfeição, porque eu sou um ser humano falho e fraco. Mas eu quero ser a resposta de Deus para todos aqueles que têm fé, para que se cumpra o versículo 40, que diz: pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Sim, é por você, Igreja de Jesus Cristo,
É por você, noiva amada, que a fé de todos esses homens chegou à perfeição. É pela sua fé que a perfeição será conhecida nesse mundo. É pela sua fé que o Salvador será conhecido nesse mundo. Então transforme a sua fé, transforme o substantivo num verbo de ação, num verbo, numa ação que vai demonstrar para esse mundo todo de que você acredita nesse Jesus e que você não acredita numa historinha de uma mulher que deu à luz sendo virgem, mas você acredita que realmente Deus se fez homem e veio ao mundo para salvar a mim, a você e a todo esse mundo. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração. Isso é fé, meu querido. Não é fácil viver pela fé. Não é fácil nós vivermos andando nessa fé. Porque como Moisés fez, nós vamos ter que recusar os prazeres desse mundo e muitas vezes ser posto à prova e humilhados por causa da nossa fé. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé, nós somos aprovados por Deus. E é pela fé que nós temos que a perfeição se cumpre nesse mundo. Então seja um agente de transformação desse mundo. Seja um agente para demonstrar a perfeição do Salvador para esse mundo. E que esse Natal não seja só mais um dia onde vai passar batido o fato de que você está comemorando o aniversário ou o nascimento de Jesus. Que seja um Natal onde você vai tomar a decisão de acreditar que esse Jesus que nasceu não no dia 25 de dezembro, como nós sabemos, mas que esse Jesus que nasceu nesse dia perpetuou a história dele, perpetuou o amor dele através da sua vida e através da sua fé. Então, que a perfeição de Deus se cumpra nesse mundo, através da fé da família Nova Jerusalém. Que a perfeição de Deus se cumpra nesse mundo, através da sua fé, através da sua vida.